E temos aí tensão no Brasil, inclusive com cobranças aí ao ministro da Defesa e o ministro dos Portos e Aeroportos por conta de um avião dos Estados Unidos que pousou ontem no Brasil e causou aí um burburinho, inclusive parte da esquerda começou aí com teorias da conspiração, porém algumas dessas teorias têm muito fundo de verdade. Por quê? Porque o avião que pousou nos Estados Unidos, já vou mostrar aqui fotos, é um avião da CIA, é um avião CIA, se você não sabe, é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, que é aí a responsável por dar golpes de Estado em mais de 50 países nas últimas décadas, inclusive no Brasil 2 vezes, em 64 e em 2016. E aí, o avião dos Estados Unidos é um avião, vou mostrar aqui a foto, sem identificação. O que é um avião sem identificação, Thiago? Eu vou explicar. Um avião, geralmente, ele precisa ter do lado aqui a número de série do avião, alguma coisa que identifique. Só que esse avião da CIA, que é na verdade da Força Aérea dos Estados Unidos, ele não tem identificação nenhuma, ele é completamente branco. E esse avião pousou ontem à noite no aeroporto de Porto Alegre. Vou mostrar aqui a foto do avião inteiro para você ver como ele é completamente branco, não tem nenhuma identificação. Depois de Porto Alegre, ele foi para São Paulo. Imediatamente, parte da esquerda começou a investigar, e a imprensa também começou a investigar, e descobriram que, peraí, esse avião ele é da Força Aérea dos Estados Unidos, descobriram o número da matrícula do avião, tudo mais, e esse avião, segundo aí reportagens nos Estados Unidos, inclusive com fontes do governo dos Estados Unidos, ele é usado para transporte de agentes da CIA, agentes secretos, e de militares. E também, às vezes, de missões diplomáticas. Como os Estados Unidos não tem nenhuma missão diplomática no Brasil, inclusive eles não têm nem sequer embaixador no Brasil, e militares aí, para que eles queriam militares no Brasil? Estranho, né? O que se imagina é que são agentes da CIA. Lembrando que eu vi aí algumas pessoas que, muito bem informadas, inclusive, dizendo que, olha, se eles quisessem fazer uma operação de espionagem no Brasil, eles não iam deixar todo mundo ficar sabendo. Não é assim que você vai lá num site, tem um site que você chama Flight Radar. Né? Flight, ou em português seria radar, né? Flight, voo em inglês, e radar. E lá você consegue ver todos os aviões que estão voando no mundo inteiro, de onde eles partiram e, quando dá para saber, para onde eles estão indo. Inclusive até as escalas que eles fazem. Qualquer avião, seja um avião militar, seja um avião, um caça da Força Aérea de qualquer país do mundo, você consegue achar nesse site. Por quê, Thiago? Porque hoje os radares são muito modernos. Então todos os aviões são detectados por radares. Até drones grandes, dependendo do tamanho e da altura, eles são detectados por radares. Então, eles aparecem ali. Um país não pode enviar, seja um agente secreto, seja militares, para outro país, sem que apareça nesses sites especializados e sem que apareça nos radares do mundo inteiro. Então esses aviões, inclusive eu lembro já várias vezes que aconteceu no Twitter, olha, o avião presidencial do Putin tá não sei onde, olha, aviões militares da Rússia, caças estão não sei aonde, os da China também, e o pessoal fazendo lá um burburinho por conta disso. Então todo avião que decola aparece. O fato é o seguinte, quem tá dentro do avião? Pois bem, chegou o avião em Porto Alegre, começou ali um burburinho, e a Receita Federal entrou no avião para inspecionar. Porém, não temos detalhes do que aconteceu. Que a Receita Federal não disse os detalhes do que aconteceu. Está aqui foto dos agentes da Receita Federal entrando no avião dos Estados Unidos. Tá aqui, ó. Então tá aqui os agentes, Receita Federal, que é bem grandão, entrando no avião. O Lula já foi avisado. Isso aí tem uma chance enorme de ser tentativa de golpe. E o Lula sabe muito bem porque tivemos em 2016 um golpe que depois muita gente não leu essa matéria, mas saiu uma matéria no Le Monde, no jornal da França, tá? Que contou ali todo o cronograma do golpe de Estado de 2016, começando em 2009, quando, no comecinho do governo Obama, gente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos foi dar um curso para juízes e promotores no Brasil. E nesse curso, quem participaram? Moro e Dallagnol, que provavelmente nem se conheciam ainda. E ali, depois disso, foram mexendo os pauzinhos para que casos caíssem ali nas mãos do Sérgio Moro. Tanto é que, se você pensar, o caso do triplex do Lula era um triplex no Guarujá, que fica no litoral de São Paulo, e quem julgou aquilo lá foi o Sérgio Moro, que fica em Curitiba, e não a Justiça de São Paulo. E você fala, por quê? Porque mexeram os pauzinhos para que os casos caíssem todos com o Sérgio Moro, que era o agente ali dos Estados Unidos. Pois bem, você vê que quando esse golpe foi dado, esses agentes todos chegaram no Brasil, colocaram lá seu passaporte, tudo mais. Ninguém entrou no Brasil ilegalmente como espião. Não, inclusive muitos dos espiões dos Estados Unidos no Brasil, como o Sérgio Moro mesmo, são brasileiros. Pessoas aí que você vê todos os dias e quando vai ver, são espiões dos Estados Unidos.
Inclusive, vamos lembrar, a Lei Magnitsky, que todo mundo está falando, foi criada no governo Obama para punir russos que mataram um espião dos Estados Unidos na Rússia. Ele era espião, traidor, foi morto lá, e aí o Obama fez uma lei só para punir esses espiões, é quem assassinou o espião russo, o estadunidense na Rússia. Aí você vê que coisa, né? Então, pousou o avião em Porto Alegre e logo depois foi para Guarulhos. E lá ficou. Acontece que o governo e parlamentares já pediram explicações ao ministro da Defesa, que é o Múcio, para por que deixaram esse avião entrar no espaço aéreo do Brasil? Por que não mandaram dar a volta? Segundo, se deixar entrar, por que deixaram ele pousar no Brasil? Não era nem para ter entrado no Brasil, mas tá, por que deixaram ele pousar em Porto Alegre? Segundo, terceiro, por que deixaram ele pousar em São Paulo? Aí quarto, os Estados Unidos avisaram o Ministério da Defesa ou alguma outra entidade do governo brasileiro sobre isso? O fato é que o ministro dos Portos e Aeroportos é de confiança do Lula, já o ministro da Defesa não. O Múcio não é da confiança do Lula e de nenhum brasileiro. O Múcio é golpista, bolsonarista. Então, avisaram o Ministério da Defesa e ele deixou um avião cheio de espiões, ou sabe sei lá o que, dos Estados Unidos pousar no Brasil no momento em que o Trump está aí. Vamos lembrar, o Trump anunciou que ele vai invadir a Venezuela com toda a força dele. Quem está assistindo o Plantão Brasil já está sabendo disso, porque eu falei, ó, o encontro do Trump com o Putin, o Trump vai tratar da Venezuela sim, e ele não está falando isso para ninguém. Logo depois do encontro, ele fala, eu vou invadir a Venezuela. Ó, que coincidência, será? Ou novamente eu acertei e todos os outros analistas ignoraram esse fato, porque eu tenho uma memória muito boa, eu lembrei, lá em 2019 o Trump só não invadiu a Venezuela porque o Putin não deixou. Aí agora tem um conflito na Ucrânia e o Trump quer trocar uma coisa pela outra. Quer dizer que o Putin falou, pode invadir a Venezuela em troca da Ucrânia? Não, não é assim que uma negociação funciona. Mas que o Trump levou isso à mesa, levou, tanto é que agora ele está dizendo que vai invadir a Venezuela. E aí, de repente, semana passada, ele assina um acordo com o governo de extrema-direita do Paraguai. Vamos lembrar, Paraguai é um país que teve golpe de Estado dos Estados Unidos faz 15 anos lá. Tinha um governo de centro-esquerda, saiu e depois de lá só governos de extrema-direita prosperaram. Prosperaram, quer dizer, se mantiveram no poder. O Paraguai não prosperou nada, só piorou. E aí, eles assinaram um tratado para que na tríplice fronteira, ou seja, tem lá Paraguai, Argentina e Brasil, para que lá tenha uma base militar dos Estados Unidos, na área do Paraguai, não na do Brasil ou da Argentina, apesar que o Milei também assinaria o mesmo acordo. Para combater, abre aspas, terroristas do Hezbollah. Você fala, o quê? Como assim Hezbollah? Estão inventando que grupos que eles consideram terroristas, que nem são, lá do Oriente Médio, estão no Brasil. Por quê? Porque, vamos lembrar, o Trump designou ali, disse que o Maduro é chefe de grupo terrorista e que por isso quer invadir a Venezuela. Na verdade, ele quer roubar o petróleo, ele já disse isso algumas vezes. E aí, nesse momento em que tudo isso está acontecendo, um avião dos Estados Unidos sem identificação, todo mundo sabe que é da Força Aérea dos Estados Unidos e tudo mais, um avião que é utilizado para transportar agentes secretos e espiões da CIA, pousa no Brasil em 2 cidades. E está lá até agora em Guarulhos, tá? Não é que se for embora não, estão lá. Gostaria eu da informação de quem desembarcou desse avião ou de que tipo de coisas desembarcaram desse avião. Lembrando que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fica em Brasília, nem em Porto Alegre e nem em São Paulo, tá? Olha só que coisa. Então o governo Lula já está bem atento quanto a isso, a ponto de que o Lula vai fazer uma reunião do BRICS agora em setembro. Então agora no comecinho do mês vai ter uma reunião, uma cúpula virtual do BRICS. Essa cúpula já estava prevista, porém o Lula está dando uma importância agora muito maior do que teria, não só o Lula, os outros presidentes também. Por quê? Porque está no momento em que o Trump está atacando os países do BRICS, está no momento ali em que está tendo negociação de paz na Ucrânia e que o Putin colocou na mesa, olha, pode ter acordo de paz? Para mim não tem problema algum. Agora, tem que ter uma força de paz na Ucrânia, para não deixar que, de novo, a coisa escale. Essa força de paz não pode ser uma força de paz da OTAN. Por quê? Porque a OTAN é agressora. A OTAN é quem está ameaçando a Rússia aí há mais de 20 anos na questão da Ucrânia, dizendo abertamente, isso foi dito abertamente por eles. A imprensa não dá destaque a isso porque a imprensa quer que você tenha ali uma narrativa na sua cabeça anti-Rússia e pró-Estados Unidos, e pró-OTAN e Europa. Mas a OTAN já ameaçou a Rússia, olha, isso desde 2008, tá? Abertamente, que a gente vai colocar a Ucrânia na OTAN e a Ucrânia vai ter mísseis ali, bases militares na fronteira com a Rússia, com milhares de soldados da OTAN, ou seja, prontos para invadir a Rússia a qualquer momento, com mísseis apontados para a Rússia. Mísseis aí que podem chegar a Moscou ou a São Petersburgo, as 2 maiores cidades, em menos de 5 minutos. Não dá nem para se defender. Que coisa, né? Aí, o que acontecia é que a Ucrânia não tinha governos pró-Estados Unidos.
Então deram um golpe de Estado lá em 2014, igualzinho o golpe de 2016 no Brasil, mesmos moldes. A diferença é que no Brasil tinha muita extrema-direita, e a extrema-direita no Brasil é disfarçada. Né? Eles fingem que não são nazistas, até processam quem chama eles de nazista. Vamos lembrar, a Júlia Zanata acionou a Polícia Federal, tive que depor na Polícia Federal faz uns meses, porque eu insinuei que ela era nazista. E pior, nessa insinuação que ela achou que era contra ela, eu nem citava o nome dela, nem a foto dela. Mas um delegado, um promotor e um juiz, 3 bolsominions resolveram, bom, vamos fazer a justiça perder tempo e vamos mandar o Thiago depor aí, por ofensas aí a Júlia Zanata, que pode pegar até prisão. Mas você vê o nível aí que é o Brasil. Aquela que usa uma tiara, que é associada ao nazismo, depois que falaram que a tiara é nazista, ela continuou usando, aí que ela começou a usar todos os dias. Lembrando que o ex-marido dela é dono de um clube de tiro nazista, abertamente nazista nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos pode ser nazista. Inclusive o Trump, na reunião que teve com líderes europeus, deu uma bronca no primeiro-ministro da Alemanha, porque grupos nazistas lá estão sendo presos. O Trump disse que isso é um atentado à liberdade de expressão, quer dizer, o Trump defendendo nazistas na Alemanha, não é nem o país dele. Aí, assim como defende no Brasil. Aí no meio disso aí, lá na Ucrânia o golpe não, foi nazista aberto mesmo, com símbolos nazistas e tudo mais, o batalhão de Azov e tudo. Aí deram o golpe. Colocaram um governo lá que ainda não era tão subserviente. Aí depois teve a eleição, eles conseguiram colocar o Zelensky, aí pronto, aí conseguiram lá o objetivo deles, que era ameaçar a Rússia com tudo, e aí começou o conflito. Agora, para acabar o conflito, a Rússia falou, ó, queremos forças de paz, a força de paz tem que ser Brasil e China. Ah, pode ter outras na Força de Paz? Pode, mas não da OTAN. Brasil e China são países neutros. Ah, fazem parte do BRICS. O BRICS não é uma aliança militar, o BRICS é uma aliança econômica. Se algum país que tem aliança econômica e não militar com os Estados Unidos, ou com países europeus, ou com a própria Ucrânia, quiser participar da Força de Paz, ok. Mas que não seja da OTAN, que é uma aliança militar. E aí o problema é que a OTAN se expandiu tanto, que quase todos esses países aí, os países mais malvados do mundo, os que mais promovem imperialismo, todos eles praticamente são da OTAN. Então fica difícil ali uma força de paz que não seja ali da OTAN, para eles ali negociarem. Quem a gente vai chamar? Sobre o Brasil e China. Aí, é isso que o Putin quer, obviamente os países da OTAN não querem isso, muito menos o Trump. Imagina a humilhação do Trump, no momento em que ele ataca o governo do Brasil, ele ter que aceitar forças de paz do Brasil na Ucrânia para ele anunciar uma vitória, que consegui ali uma paz na Ucrânia, acabei com mais uma guerra. E aí, ele diz que acabou com 6 guerras, sendo que 2 continuam. Uma foi ele mesmo que iniciou. A 3 continua, a da Ucrânia continua também. Aí ele diz que vai acabar com a guerra. Pô, força de paz justo do governo Lula, que ele tá atacando aí, difícil, né? Mais engraçado seria se a força de paz precisar de autorização do STF para ir para a Ucrânia e o relator for o Alexandre de Moraes. Imagina, decisão do Alexandre de Moraes garante o acordo de paz na Ucrânia. Só imagina. Pois bem, obviamente isso não vai acontecer, que não precisa de decisão, mas, pois bem, estão tendo ali negociação e nesse momento acontece isso. Então o governo brasileiro está bem atento, por quê? Porque agora é o momento em que o Trump, e eu falei, a diferença do Trump para Kamala Harris é uma só. O Trump faz abertamente. E os democratas, esse pessoal aí do establishment, que era o Obama, o Biden, eles fazem nos bastidores. Olha o golpe de Estado no Brasil. Em nenhum momento o Obama saiu dizendo, eu tenho que derrubar o governo Dilma, vamos roubar o petróleo do Brasil. Nada. Nos bastidores. Muitos brasileiros amam o Obama até hoje. Olha o tamanho da desgraça que esse cara fez com o nosso país. Com vários outros países, um dos maiores genocidas da história. Obama, assim como o Biden, como o Trump, como o Clinton, como a Kamala Harris, assim, como todos os chefes do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e presidentes, e vices, são todos genocidas. Difícil, talvez o George Washington, o primeiro lá, não tenha sido. Talvez algum aí na história não tenha sido, mas nos últimos 60, 70, 80 anos, todos, sem nenhuma exceção. E aí, o Trump mudou uma coisa na política, principalmente agora nesse segundo governo dele, que ele faz tudo muito mais abertamente. No primeiro governo ele já escancarava, agora ele escancara 100 vezes mais o que ele quer fazer, e ele avisa para todo mundo antes de fazer, e ele vai lá e faz, e todo mundo vê, caramba, é assim que os Estados Unidos agem. A diferença é que esse cara tá falando. Antigamente era feito nos bastidores. Então o governo Lula agora já está tomando as providências para saber o que é isso e marcou essa cúpula do BRICS. Lembrando que o Lula conversou hoje com o presidente da França por mais de 1 hora para falar do quê? Das tarifas do Trump. O Macron está nesse exato momento em Washington. Então, enquanto o Macron estava em Washington, logo depois de se encontrar com o Trump, ele falou com o Lula.
E ele tá se encontrando com o Trump a cada 2, 3 horas, porque o Trump fala com os líderes europeus que estão lá sendo humilhados por ele, humilhados mesmo, assim. Olha, eu vou falar uma coisa. Se o chefe de estado do país que você morasse estivesse nessa foto, era para ter vergonha, porque você não mora em um país soberano. Felizmente o nosso Lula não tá. Alguns plantonistas moram na Europa. Então saiba, esses caras aqui, não, nenhum desses são soberanos. Tá aqui a chefe da União Europeia, tá aqui o capacho dela, tá aqui a Meloni sempre drogada, com cara de bunda, que é da Itália, tá o Macron da França, tá o da Alemanha, estão todos eles aí. Inclusive o da Alemanha propôs ao Trump que, olha, a gente tem que ter um cessar-fogo e mandar mais tropa e mais mísseis para a Ucrânia e depois acabar com a Rússia de uma vez. esse é o tratado de paz que a Alemanha quer. A Alemanha que tá voltando aí com um pé e meio no nazismo, tá? Se você for com uma bandeira da Palestina na Alemanha, você vai preso. Mostrei até no meu Twitter semana passada um cidadão cego e paraplégico que estava com a bandeira da Palestina, a polícia prendeu o cara, colocou o cara no camburão, cego e paraplégico, assim, ó, ele nem sabia o que estava acontecendo. E a polícia prendeu ele por estar com uma bandeira, ele não tinha nenhuma mensagem nele. Muita gente com mensagem assim, paz na Palestina, ou stop the genocide, pare o genocídio, vão presos. O cara nem isso. Mas bandeira nazista agora está sendo cada vez mais permitido. Não a bandeira nazista, o símbolo, isso é crime lá, mas símbolos parecidos, que são relacionados. Que coisa, né? Não pode Palestina, mas pode nazismo. Alemanha 2025, ó. Então voltando aí pro que aconteceu lá 90 anos atrás. Aí, nesse meio aí, o Lula falou com o Putin ligou pro Lula 2 vezes, falou com o Xi Jinping, falou com o Macron e falou com o presidente da Índia, o primeiro-ministro Modi. O Putin, muita gente não sabe, mas ele ligou pro Lula 2 vezes, ele ligou pro Xi Jinping 2 vezes, ele ligou pro primeiro-ministro da Índia 2 vezes também, antes e depois da reunião com o Trump, ele ligou para todos esses presidentes, e ele também ligou pro presidente da África do Sul uma vez, que foi antes do encontro com o Trump. Então, todos os presidentes do BRICS estão em contato constante. E aí eu avisei isso faz 2, 3 semanas. Eu falei, ó, vai começar a ter muito contato entre eles, contato direto, né? Contato aí do Itamaraty, dos ministérios. Não, presidente falando com presidente, para ver como vão enfrentar o Trump. E é isso que está acontecendo. E aí em setembro vai ter a cúpula virtual do BRICS, onde eles vão aí tomar decisões de como agir em bloco contra o Trump. O Lula já está organizando aí essa reação, mas é difícil porque cada país do BRICS tem uma situação econômica diferente e uma disputa diferente com os Estados Unidos. A Rússia está negociando a questão da Ucrânia, a Índia está negociando a questão de se pode ou não comprar petróleo russo, eles já falaram que vão continuar comprando, o Brasil tem a questão da tarifa, a China está negociando a questão de tarifa e terras raras e muita coisa aí. Então, nesse momento, o panorama é esse. O governo brasileiro ali, bem atento com o que está acontecendo. É bom, muito bom que a gente tem o Lula aí, porque o Lula é extremamente atento contra esse tipo de golpe. É só você ver que o golpe mesmo foi no governo Dilma, o Lula já não era mais presidente. Ele não deixa se criar por muito tempo. E excelente que hoje em dia tem redes sociais e a gente faz um escarcel e aí chega no governo o que passar batido chega neles. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, e lembrando que daqui a algumas semanas vamos fazer, eu e minha esposa, a gente vai para a China fazer uma série para mostrar para vocês a China. E também lançaremos aqui, aí eu, né, um curso de inteligência artificial para os plantonistas e para as plantonistas aprenderem aí a utilizar a inteligência artificial. Falou!